que a questão do resultado eleitoral tem? Bem, eu aqui não vou entrar. Pois, para mim essa questão... Pois, era para o Fernando Lima. Não sei se o Lima está aí. Está bem, ok. Pois. Ok. Não, estou aqui. A primeira questão que eu gostaria de dizer é o seguinte: é profundamente injusto que o país esteja em suspenso à espera daquilo que 7 pessoas, que são os 7 juízes do Conselho Constitucional, não é a doutora Lúcia Ribeiro, que vão decidir sobre o país. Ou seja, o país tem um poder político, as questões que se colocam sobre as eleições e sobre outros assuntos complementares às eleições são de natureza política, não são de natureza jurídica e, portanto, esses assuntos deveriam ter sido resolvidos independentemente dos pronunciamentos do Conselho Constitucional. Repito, é profundamente injusto atirar-se toda a responsabilidade, ter o país em suspenso à espera daquilo que 7 juízes vão decidir sobre as eleições. Dito isto, em relação aos resultados eleitorais, há uma impossibilidade material de o Conselho Constitucional determinar com justeza ou com precisão quem foram os vencedores das eleições. Porquê? Porque o Conselho Constitucional, acreditando na honestidade da máquina do Conselho Constitucional, e se olharmos para trás, há muitos podres naquela casa, mas vamos dar o benefício da dúvida e dizer o Conselho Constitucional desta vez quis ser objetivo, quis ser honesto, quis trazer a verdade dos factos. É impossível. Porquê? Porque é possível determinar a verdade dos factos a partir das recontagens, porque de facto houve uma recontagem de editais e aqui, como vocês sabem, há este debate se é reverificação ou recontagem. Na prática, há uma recontagem, por isso é que existe o tal famoso mini-STAI dentro do Conselho Constitucional. Na prática, o Conselho Constitucional está a passar um atestado de incompetência e também de fraude objetiva, a dizer, não remetendo os resultados de novo à CNE e ao STAI para a reverificação e recontagem, mas assumindo eles a própria recontagem dos votos. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que o Conselho Constitucional nunca vai conseguir determinar da veracidade de determinados editais, ou seja, os editais, uma parte dos editais que foram remetidos ao Conselho Constitucional, incluindo os editais submetidos pelos partidos políticos, à partida estão alterados, contêm fraude, porque na noite eleitoral eles foram fraudulentamente alterados. Por isso mesmo, quer o DECID, quer a CIP, têm dificuldades em submeter, não com aquela linguagem que eles fizeram para o Conselho Constitucional a recusarem-se a submeter a sua própria documentação. É que eles também, materialmente, têm dificuldade de aferir da veracidade dos editais que estão na sua posse e, por isso mesmo, da dificuldade também das contagens paralelas que aconteceram em eleições anteriores. Ou seja, aqueles que organizaram a fraude e estavam muito bem organizados, organizaram-na de tal maneira que, à partida, os editais já estavam alterados e, portanto, quando as organizações estavam ali a tentar fazer as suas contagens, era impossível fazerem contagens e trazerem dados credíveis. Chegado a este ponto, o que é que devemos dizer? A única solução plausível
que o Conselho Constitucional poderia tomar era anular as eleições e mandar repetir as eleições. Aliás, existe uma opinião, tanto quanto eu sei, e assumo essa responsabilidade, tanto quanto eu sei, a Procuradoria-Geral da República, que habitualmente é ouvida pelo Conselho Constitucional em matérias eleitorais, já deu o seu parecer exatamente considerando que não existem condições para validação de resultados eleitorais e também dando a sua opinião de que era importante, por um lado, dar-se provimento no sentido de se analisarem e produzirem-se acórdãos em relação aos recursos submetidos pelos partidos políticos e não fazendo a junção, como foi a deliberação do Conselho Constitucional, de juntar recursos e analisar os recursos em sede de apuramento de resultados eleitorais. Portanto, repito, a melhor solução que o Conselho Constitucional poderia tomar era declarar que não há condições para fazer um apuramento criterioso sobre estas eleições, anular as eleições, mandar repetir as eleições. Eventualmente, isto possibilitaria Fernando, uma pergunta pontual. As tensões em todo o país, que isso merecesse o acordo dos principais sujeitos e intervenientes políticos na sociedade moçambicana e iríamos para novas eleições. Eu sei Fernando que Lima. quase que parece idealista, mas esta seria a melhor solução. Fernando Lima, anular eleições criaria condições para estabilidade ou poderia abrir espaço para maior instabilidade, tendo em conta que a organização de um processo eleitoral de zero leva seu tempo e tem seus custos? Os custos não me parece que são um problema. Tenho a certeza que haveria, inclusivamente, instituições que estariam dispostas a ajudar a repetição de um processo eleitoral, porque essas mesmas organizações vieram ao público declarando que houve muitas irregularidades nessas eleições e, portanto, se essas organizações estão tão preocupadas com as eleições em Moçambique, com os moçambicanos, com a democracia em Moçambique, isto não deve ser só em palavras, também deve ser em atos, portanto, apoiando materialmente a repetição das eleições. Mas seria a questão da estabilidade que tu colocas, a questão é a seguinte: mais uma vez, os principais intervenientes políticos nas eleições moçambicanas deveriam criar uma plataforma de entendimento para que um processo de repetição de eleições decorresse de forma ordeira, de forma a não criar novos tumultos, nova violência e nova confrontação no país. O que significa que, pelo menos todas aquelas propostas que eram colocadas em cima da mesa de que os políticos deviam encontrar solução para a crise pós-eleitoral que o país está a viver, não foram implementadas. Esta é, desde logo, a primeira conclusão que podemos tirar. Que leitura é esta conclusão? Boa noite António, boa noite professora Simão, boa noite a todas e a todos que nos veem e escutam lá em casa. Eu não sei se percebi muito bem a questão, mas o nosso debate esta noite, em última análise, é um corolário de muitas das questões que temos vindo a discutir ao longo das últimas semanas em relação aos resultados eleitorais. E nós estamos perante esta encruzilhada incrível em que fizemos eleições no dia 9 de outubro e já inclusivamente ultrapassámos o dia 9 de dezembro, portanto, 2 meses depois não temos resultados eleitorais, quando Botsuana, as Maurícias, a Namíbia, o Ghana fizeram eleições depois de nós, já conheceram os seus resultados, os governos, os presidentes já tomaram posse, portanto, há aqui algo que é
altamente questionável no nosso sistema eleitoral. E muito do caos, da violência, das confrontações que nós temos vindo a assistir nas últimas semanas também resultam deste aspecto. Uma segunda questão, e ainda a propósito disto, lembro-me uma excelente entrevista do professor Brazão Mazula à STV, em que ele citava um elemento da Commonwealth que gostaria de ajudar tecnicamente a nossa CNE para que os resultados fossem expedidos. E o responsável da CNE lhe disse: não, as eleições em Moçambique não são técnicas, são políticas. Ou seja, que as questões eleitorais não são técnicas, não são políticas. Ora, por serem políticas é que estamos, inclusivamente, a assistir a estas questões. Portanto, uma das coisas que temos que resolver no pós-eleitoral é, de facto, reformular toda esta maneira de se fazerem eleições e, sobretudo, de se apurarem resultados eleitorais. O modelo eleitoral atual está completamente esgotado e ultrapassado. Por que era importante haver um acordo político antes das eleições? Tal como eu já expliquei antes, este acordo político não era para se dividirem resultados em termos de assentos parlamentares, cargos, este tipo de situações. Não. O Conselho Constitucional continua a ter o seu espaço para trabalhar em relação à validação dos resultados, mas para que se atingisse a estabilidade política em Moçambique, era extremamente importante que se alcançasse uma plataforma política. Essa plataforma iria, de facto, acordar para o futuro presidente, o futuro governo, comprometer-se-iam em relação a uma série de princípios. E isso teria o quê? Teria que os principais atores políticos estariam de acordo. Ao estarem de acordo os principais atores políticos, baixariam as tensões, afastariam os níveis de violência que assistimos até agora e que são inaceitáveis. Na ausência deste acordo político, aquilo que temos estamos à beira do precipício, ou seja, nós sabemos que se os resultados forem resultados que as pessoas que estão na rua não aceitem, isto é uma receita para o caos. Com mais sangue, menos sangue. Com mais polícia, menos polícia. Com mais letalidade dos meios de repressão na rua ou menos letalidade. Mas isto é, de facto, ou seja, nós estamos em Moçambique e parece que aqui estamos à espera dos Oscars. Não, nós não estamos à espera dos Oscars. Os Oscars são coisas festivas. Nós parece que estamos a avançar para o precipício e alegremente estamos a avançar para o precipício porque há uma grande instabilidade no seio das famílias moçambicanas que não sabem o que é que vai acontecer ao país depois de amanhã. Essa é a realidade e não temos como escamotear essa realidade. Pois, Fernando Lima, se o acordo ou o entendimento político que permitiria a estabilidade depois da divulgação dos resultados não foi feito, bom, esta pergunta eventualmente já não vai mudar muito porque o acordo não foi feito, mas é importante questionar que natureza de entendimento político poderia ser este que permitisse estabilidade depois da divulgação dos resultados. E porque disse que seria um entendimento que não depende do conteúdo dos resultados, pensa que este entendimento poderia ainda ser alcançado após a divulgação dos resultados? Começando pelo fim, António, esse é um dos debates digamos, de bastidores, ou seja, o candidato eleito do Partido Frelimo defende que deve haver entendimentos e deve haver entendimentos depois de ele
ser impulsado enquanto presidente, ou seja, o presidente candidato eleito da Frelimo, depois de impulsado, magnanimamente, pede para se reunir com Venâncio Mondlane e estende em cima da mesa uma série de propostas em relação à oposição. Não deixa de ser uma proposta em direção àquilo que devem ser os entendimentos dos principais atores políticos moçambicanos. Mas isso pressupõe que, por exemplo, o candidato mais importante à presidência, Venâncio Mondlane, que já se proclamou também vencedor das eleições, aceite falar com Daniel Chapo depois deste ser proclamado vencedor das eleições. E, no entretanto, pode haver mais violência, mais sangue, mais confrontações. Ora, aquilo que eu estou a dizer é, se estes entendimentos fossem alcançados antes da divulgação dos resultados, inclusive se pudesse ter uma perspectiva de futuro em relação àquilo que as forças políticas principais do país podem fazer em conjunto, evitaríamos mais sangue, mais confrontação, mais destruição, porque é isso que temos como cenário previsível, porque também há uma clara indicação que as forças de defesa e segurança podem escalar o nível de intervenção nas ruas, no sentido de tentar pôr termo às manifestações, por exemplo, em relação ao corredor de Maputo, porque todo o entendimento que houve entre Moçambique e a África do Sul é, independentemente do país arder ou não arder, os caminhões vão continuar a circular entre Rassano Garcia e o porto de Maputo.